eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Esse é o nosso Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos cantar assim agora. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Senhor, em tua presença, guia-me. Eu quero, Deus, sobre as águas eu caminho, por onde quer, chame e leva-me, Senhor, que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Vou olhar pra ti, Senhor. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, Deus.
Obrigado, Jesus, obrigado. Glória a Deus, queridos. Ainda em pé, só mais um tiquinho, tá bom? Vamos lá para a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Dos versos 5 ao 7. Primeira João, capítulo 1, versos de 5 a 7, diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor Jesus, eu estou aqui apenas como instrumento do Senhor. Então, toma minha mente, os meus lábios, o meu corpo, o meu ser, com a tua presença e a tua direção, porque eu não quero falar aqui da minha carne, eu quero falar aquilo que procede do Espírito e da palavra. Então, que o Senhor faça frutificar esta palavra, que o Senhor atinja o mais intrínseco coração aqui, o dos meus irmãos e daqueles que estão acompanhando também pela internet. Eu oro para que esta palavra germine, frutifique e cause, Senhor, um efeito como uma onda, a onda do Espírito Santo, na vida, nos lares e através dos lares. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vivendo na prática, não faz de conta, parte 2, check, né? O pastor, ele estava pregando, eu falei, copiou todos os textos que eu já estava pensando para a palavra, nada. Deus é que está dizendo, eu não terminei de falar com o meu povo, a começar de você mesmo, Débora, né? Então, o Senhor pediu para que continuássemos essa palavra agora numa vertente da família que você constituiu, da família de onde você vem, ou da família de Deus. Então, o Senhor é poderoso, porque abre o seu coração, aqui você não... Eu vou pedir para você ter misericórdia de mim, não ter raiva de mim, porque aqui eu procurei... Falei diante de Deus, falei, Senhor, eu não quero que as minhas palavras sejam transtornadas nos ouvidos dos meus irmãos, ao ponto deles me ouvirem como uma ofensa, mas como eles ouvindo uma direção que pode ser a chave que vai fortalecer a sua vida, assim como fortalece a minha. Então, vamos lá, meus irmãos, vivendo na prática ou no faz de conta. A introdução que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos é que o apóstolo João, de uma forma muito doce, ele conclama em todas as suas cartas e até no Evangelho uma maneira especial de lidar com Jesus. A maneira como ele foi usado para falar de Jesus é impressionante. É um apóstolo que muitas vezes você interpreta como amado de Jesus, não entenda como queridinho de Jesus, mas pelo qual Jesus muito amou, porque ele se encontrava numa condição tão difícil e pecaminosa, e que ele sentia o amor de Jesus, o curando, o libertando, e ele fala assim, olha, Jesus me amou demais, porque eu não merecia nada do que eu recebi, mas ele me amou, e me amou primeiro. Então é isso, tá bom? Então, de uma forma doce, Jesus agora usa a vida do apóstolo João, para transmitir princípios poderosos, virtuosos. E você que já está na casa de Deus, conhece esse texto de trás para frente, dos lados, de todos os meios, você já ouviu, já releu, e eu vou aqui, talvez no seu ponto de vista, recapitular coisas
que o Espírito Santo falou para mim: recapitula este princípio, porque é necessário para as famílias viverem na luz. Então, deixa o Espírito Santo tomar o seu ser agora. Esse culto está muito especial. Uma coisa foi encaixando na outra, uma palavra foi encaixando na outra. E Deus nos ama demais, gente. Deus nos ama demais, porque para falar da maneira como Ele está falando, é porque Ele muito nos amou. Ele quer nos tirar de toda a cegadura das trevas, Ele quer repor as suas forças do Espírito para que você avance mais. Se a sua vida parou em alguma situação, hoje é o tempo de se reerguer no Espírito. Aqui nós temos um texto que mostra a chance de vivermos uma vida totalmente direcionada pelo Espírito, que aqui chama-se luz de Deus, né? Mas o que quer dizer Deus é luz? Deus é toda a essência de verdade, ou da verdade. Não é aquela coisa, eu estou falando a verdade para você. Não, Ele é a verdade. E onde está a verdade de Deus é como uma luz. A luz que vai clarear todo o ambiente e vai clarear o meu ser e o teu ser. Esta luz tem como objetivo mostrar a verdade, a realidade do que eu sou, do que vocês são e de como estamos nos comportando. Pega isso, tá? Pega isso no espírito. Deus é luz, ou seja, Ele é toda a verdade. Ele é a ausência de trevas, a ausência de qualquer pecado ou uma situação duvidosa. Não existe isso, não existe essa possibilidade em Deus. E olha, veja em que Deus a quem servimos. Precioso demais, né? Cheio da verdade. Então, quando Ele enviou seu Filho, Jesus, Ele estava enviando a essência dele em forma humana, como uma vida prática para que todos nós tivéssemos um exemplo vivo de como ser conduzidos na verdade e no amor. Então, Ele envia Jesus como filho, porque Ele teria muitos filhos. Por que Jesus é filho? Porque Ele teria muitos filhos. Então, Ele manda Jesus, que é Deus, como um filho, para que nós tivéssemos espelho do que copiar o procedimento de Jesus como filho, o que era o unigênito, agora Ele é o primogênito de muitos irmãos. Todos aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, se tornam também filhos de Deus, porque reconhecem a verdade, a realidade daquilo que você vivia no pecado, que eram trevas, agora vivem na luz de Cristo Jesus. Então, Deus agora tem essa manifestação como carne, vinda através de Jesus, aquele que é a palavra, o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha lá a verdade junto, João 1,14. Então o apóstolo João está apenas repetindo o que o próprio Jesus estava dizendo lá na época em que ele discipulava os seus discípulos. E ele deixou muito claro que ele teria mais filhos. Deus teria muito mais filhos e precisava deixar a mesma palavra, não só para os apóstolos, mas também para todos aqueles que nasceriam de novo. Então agora o apóstolo João, de forma escrita, está sendo usado pelo Espírito de Deus, inspirado por Ele para declarar e repetir as palavras do próprio Jesus e outras novas, para que a igreja hoje do Senhor pudesse ser alimentada com toda a verdade. As famílias vivessem em toda a verdade. Você como única para Deus, vivessem em toda a verdade. Seus filhos, seu casamento, as suas gerações.
A Bíblia não foi escrita para os salvos. A Bíblia foi escrita para todas as pessoas. E aqueles que creem, recebem esta verdade e mudam. Meus irmãos, se alguma coisa não está mudando, se alguma coisa está insistindo em trevas, não é o problema da palavra que não funciona, mas é o problema da nossa, muitas vezes, rebeldia, orgulho, altivez, de não desejarmos a mudança. Porque o Senhor é toda a verdade, nele não há ocultismo, não há esconderijo. Então, às vezes, as coisas não estão andando muito bem, não é culpa da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, é talvez a minha própria culpa, que tenho ainda testado o favor de Deus. Eu ainda não estou acreditando nesta verdade, que é uma realidade, às vezes, muito dura, a meu próprio respeito. Então, hoje o Senhor quer nos direcionar a respeito dessa direção, de que Ele é a luz, e quer tirar a igreja de Jesus de toda a treva que ainda está resistindo. Eu preciso tomar água. Que está resistindo, meus irmãos. Vamos lá para alguns textos da palavra. E eu vou citar aqui para não tomar muito tempo. João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não é Jesus que vai seguir você, tá? Não é Jesus que vai me seguir, eu tenho que seguir Jesus. A gente segue tantas pessoas naquele Instagram, no YouTube, mas a gente esquece que seguir a Jesus é primordial para as nossas vidas e para a nossa libertação. Quem me segue nunca, Jesus está afirmando que é nunca andará em trevas. Então existe essa possibilidade para nós. Às vezes a gente pensa assim: Deus, eu vou te seguir, mas eu sei que eu vou pecar. Você já está assinando o seu tratado de falência na vida espiritual. Porque a palavra é muito clara. Quando Deus diz nunca, é nunca. Não é mais ou menos, olha, tem uma possibilidade, viu? Quando você segue a Jesus de todo o seu coração e ama o Senhor de todo o coração, sua alma, entendimento, suas forças, as trevas fugirão. Ela tem que bater em retirada. E você terá a luz da vida. A luz da vida. Teve um domingo desses que ensinaram na escola bíblica para as crianças sobre a luz da vida, não, sobre a água da vida. Aí tem o sobrinho do Tinem, Vinícius, é o Davi. Diz que ele foi embora e ele falou assim: mãe, precisa regar com a água da vida. Mãe, eu preciso tomar a água da vida. Toda hora ele fica falando água da vida, água da vida. Vamos regar a plantinha com a água da vida? Então, uma criança consegue compreender, mas às vezes a gente insiste em não querer entender que Jesus é a água, é a luz da vida, é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Meus irmãos, deixa Jesus falar contigo, porque Ele falou muito comigo. Eu vim ao mundo, João 12:46, como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João 1, versos 4 e 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Eu quero me ater um pouco a esse texto de Salmo 119, 105 e João 1,14, onde fala que Jesus é a lâmpada, Jesus é a luz. E João 1, de 1 a 5, diz assim antes: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Louvado seja o Senhor. O que está querendo dizer nesse texto é que antes de Jesus se manifestar como homem, ele já existia. Ele já existia como verbo, o verbo de Deus. Em toda língua e nação, quando você fala, verbos saem dos seus lábios em palavras. Mas além das palavras, os verbos representam atitudes. Lembra quando você aprendia o português e a professora, qual é o verbo desta frase? Frase difícil, meu Deus. Dá até arrepio. Não sei como a Ludmila, é por causa do pai dela, né, que gosta de línguas. Mas o verbo é sempre ação. E quando Jesus ainda não tinha se manifestado nesse mundo, ele era ação de Deus. Deus dizia e Jesus fazia. Só que ele não era manifestado ainda em carne, mas ele estava realizando. Então, haja luz, ele fez a luz. Haja separação de águas, e ele fez. Então, meus queridos irmãos, Jesus estava presente o tempo todo. E assim como eu estou gesticulando, agindo, Jesus agia no Antigo Testamento e age nos nossos dias. Enquanto Deus não se manifestou encarnado, ele já existia, porque ele é eterno. Agora, eu e vocês precisamos ter claramente isso em nós, porque se nós voltarmos lá para 1 João, capítulo 1, verso agora 7, veremos assim: se andarmos na luz, como ele na luz está. Jesus é luz, sempre existiu. Ele sempre andou como homem na luz. Ele era a própria luz ambulante, né? Andando, ele é a ação de Deus. Então, Deus enviou o seu Filho Jesus para mostrar como a luz anda, como a luz se comporta, como a luz procede, como ela fala. Então, Jesus é essa luz em ação no meio de nós. Perceba agora, queridos, o que Deus quer falar conosco. Se eu estou copiando o andar de Jesus, a fala de Jesus, a luz, estou mandando embora as trevas de dentro de mim, porque Ele é luz, Ele está mostrando para mim e para vocês o que ainda é trevas, o que ainda está resistindo. Nós conseguiremos ter comunhão uns com os outros. De outra maneira, não dá. Você pode viver uma vida assim, né, virtual, espiritual, mas não tem consistência, não dura, não é consistente, não é persistente, porque cansa viver no virtual. A gente consegue viver no virtual, talvez, imitando alguns procedimentos, algumas atitudes boas de Jesus, de luz, diante dos homens estranhos. Mas as primeiras pessoas que enxergam trevas em nós são aqueles que convivem conosco. Além de Deus, são as primeiras pessoas que enxergam aquilo que às vezes o pastor fala, que é o lado sombra, né, que nós temos, aquela coisa meio estranha. Deixa Jesus falar com você. Deixa Ele falar para você agora. Jesus é a forma prática de tudo aquilo que a gente precisa ser e fazer e crer. Porque Ele orava, nós oramos, a diaconisa acabou de falar. Ele lia até as Escrituras diante dos homens. Nós também precisamos nos alimentar de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele dava testemunho de luz. Aonde ele chegava, demônios saíam. Aonde você chegar, meu irmão, minha irmã,
as trevas baterão em retirada. Eu estava ouvindo uma irmã ontem, um testemunho dela, que ela tem um empreendimento e ela consagra todos os dias aquela loja ao Senhor. Ela disse assim: demônio não vai ficar aqui nesta loja. Ela é do Senhor, aqui eu quero mostrar a luz de Jesus. E ela disse que uma cliente entrou com o marido e ela pisou naquele ambiente, a mulher ficou assim, já começou querendo manifestar. E ela falou assim: opa, tem coisa estranha aí. Essa mulher não está bem, só que não é. E ela percebeu que não era de saúde, era de manifestação espiritual mesmo. E ela disse: em nome de Jesus, meu Deus, dá respaldo para essa mulher. A mulher não conseguiu entrar. Quem teve que fazer pegar as coisas dentro da loja, comprar e pagar, foi o marido dela. E depois ela viu que dentro do carro o marido começou a fazer o ziriguidum nela em cima lá, porque ela devia estar sofrendo, porque os atormentadores das trevas estavam judiando dela. Porque nenhum inimigo consegue ficar na presença de Deus. Nenhum inimigo consegue resistir na sua casa, na presença de Deus. Meus irmãos, não há erro. Se Jesus disse nunca, 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 é porque é nunca mesmo. Então, por que está acontecendo na sua casa e na minha às vezes? Por quê? Que aspecto de rebeldia nós estamos insistindo para dar tudo errado? Porque eu sei que Satanás, ele é assolador, ele veio roubar, matar e destruir. A gente sabe a diferença de quando ele veio para atacar, do que é consequência de trevas já dentro de nós. A gente sabe. Você sabe quando você não está bem no Espírito. Você sabe. Porque o Espírito Santo já falou para você. Não existe comunhão dentro de casa, com um casal, como filhos, com netos, com tios, tias, sem a comunhão com o Espírito. E também no meio do povo de Deus. Tem pessoas que resistem o relacionamento entre os irmãos. Isso não é normal. Isso não é normal. Portanto, hoje o Senhor nos chama a nos arrependermos de toda a treva que está insistindo. Treva é pecado. Deus é luz. Deus é verdade. Deixe Jesus ser verdade na sua vida hoje. E como eu falei, não leve aquilo que eu estou falando para o lado pessoal. Você tem que levar como mensagem do Senhor. Porque a luz precisa se manifestar. É a igreja dele. Vocês estão entendendo? Nós somos dele. E ele não nos deixa enganados. Mesmo que nos doa. Às vezes o meu marido fala assim: Débora, esse jeito aqui seu tá passando dos limites. Eu não gosto de ouvir aquilo. Você gosta, como esposa, como marido, ouvir alguma admoestação do seu cônjuge no amor? Porque isso me ofende, Débora. Esse comportamento, você está muito irritada. Fica calma, isso está afetando toda a casa. Às vezes eu não percebo que eu estou assim, agindo assim. Mas às vezes eu sei como eu estou procedendo. Eu sei que eu estou sendo turrinha, sabe? Insistindo no meu jeito. Que as pessoas me engulam. Eu já engulo tanta coisa. Que às vezes eu tenho esses pensamentos também. Eu sou pastora, mas eu tenho uns pensamentos assim meio difíceis, viu, gente? Que só pela misericórdia de Deus. Eu quero tirar do pensamento de todos vocês essa capa de religiosidade da mente que vocês têm, talvez, a nosso respeito como família pastoral. Nossa família vive, muitas vezes, meu Deus, como vou mudar isso? Como vou abandonar isso?
Isso está insistindo, essas trevas estão insistindo dentro de mim. E a gente não pode baixar a guarda. Meu Deus, ajuda, ajuda. Então essa é a nossa realidade como família pastoral. Nós discutimos, sem gritaria, mas a gente discute. A gente fala umas verdades que a gente não gosta de se ouvir. Mas, em nome de Jesus, a gente não sai daquele ambiente enquanto não resolver. Enquanto aquelas trevas não se tornarem luz no meio de nós. Para que a comunhão seja reatada, o amor seja vivido em força. Mas o que tem acontecido, geralmente, e se você concordar que isso acontece na sua casa, é que as trevas vêm, você aceita no seu coração e prefere ficar casado com orgulho, com a razão. E as coisas só vão sendo empurradas com a barriga. E o Senhor está farto disso. Dessa fantasia de viver da boca para fora no Espírito e chegar aqui na casa do Senhor e fingir coisas. Não, meus irmãos. Vamos viver a vida de verdade. Vamos viver o reino de verdade. Seu casamento está lamentável, está na UTI, peça ajuda, porque o meu já esteve, mesmo sendo pastora, eu pedi ajuda. Eu não desisti do meu marido, nem ele de mim, que sou perebenta. Não, peça ajuda. Não tenta pensar que aquele lugar, aquele chamado gabinete, é o lugar do purgatório. Não é. É muitas vezes o lugar da tua salvação. Porque ali nós somos tão miseráveis quanto você. Mas a gente vai se unir em intercessão. Se a gente não souber como te ajudar, a gente vai clamar o Deus que sabe todas as coisas. O Deus que fala a verdade, mesmo a gente não entendendo muitas vezes. Mas Ele vem para nos resgatar, para nos salvar. Porque Ele te ama, Ele ama a sua casa, Ele ama a tua família, Ele me ama, e porque Ele me amou, Ele me resgatou de todo o pecado. Então seja agora impactado, viva na prática e não no faz de conta. Faz de conta que está tudo bem, faz de conta que eu vivo alegremente, faz de conta que os meus filhos estão transbordantes, faz de conta que eu como pai, como mãe, sou maravilhoso, maravilhosa. Não, isso é mentira, é trevas. Deixe o check-up do Senhor entrar nos mínimos detalhes, convide a luz para entrar nos lugares mais escuros agora. Feche os seus olhos agora um pouquinho. Senhor, repete assim, Senhor, venha nos lugares escuros, vem lá no meu mais íntimo, mostra, meu Deus, qual é a dureza do meu coração, aquilo que eu tenho de pecado escondido, quebranta o meu coração hoje, em nome de Jesus, amém. Sabe, meus irmãos, hoje o Senhor me disse claramente, você só vai fazer uma imagem, você não vai fazer tópicos, porque o Senhor, Ele falou assim para mim, peça para o meu povo fazer um check-up agora. A gente não gosta de fazer check-up no médico. Às vezes, quando você está tendo algumas reações no seu corpo, você já pensa a pior doença do planeta. Aí você fala, nem vou no médico, porque eu estou com medo. Porque é os mesmos sintomas de câncer, é os mesmos de, sei lá, trombose, de todas as oses, todas as micoses, né? Aí você vai ficar protelando, apareceu um caroço aqui, e você fala assim, não é nada não, deixa para lá, não quero nem saber. E assim a gente faz com a vida espiritual também. Está dando um sinalzinho já de alerta e a gente fala assim, eu não quero nem saber, fingir que não vi esse procedimento do meu filho, da minha esposa, do meu marido, deixa para lá, esse meu procedimento. E aí o Senhor falou assim para mim, hoje você vai falar para o meu povo que eles vão esquecer que tem esposa, que tem marido,
e que tem filhos. Sou eu com eles pessoalmente hoje. O check-up é com você, não é com a família. Porque toda vez que tem culto de família, você faz questão da sua esposa ouvir tudo que o pastor vai falar. Ou tudo que Deus vai falar, ai meu Deus, que meu marido ouça tudo. Que os meus filhos ouçam tudo. Mas e você? Hoje o Senhor falou para mim também. Fala para o meu povo serem mais autocríticos. Quando eu falo do meu povo, eu estou me incluindo, tá? Fala para o meu povo ser corajoso de me perguntar que trevas estão insistindo na minha vida, Senhor. Você como um pai, você como marido, você como filho, você vai fazer pessoalmente essa pergunta agora. Você como mulher, esposa, mãe, você como homem que não é casado, você como filho, faça essa pergunta. Senhor, o que está acontecendo comigo? Que barulho é esse? Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua casa hoje, porque nós precisamos do Senhor. Nós estamos aqui com ousadia para entrar no Santo dos Santos. Onde há o Santo dos Santos, aí toda a verdade estabelece. Nós cantamos isso, Senhor. Nós cantamos isso. Fala para nós o que o Senhor está vendo. O que eu estou falhando na minha casa. O que nós, pessoalmente, como indivíduos, estamos falhando para o Senhor. Por favor, Jesus, misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se somos luz agora, procedamos na luz. Quando você se deixa ser transformado, porque você anda na palavra, na luz, todos os seus relacionamentos são ajustados, meus irmãos. Todos. Os meus, os teus. Eu não estou falando que a sua vida vai ser um mar de rosas, mas eu estou dizendo que muita coisa vai mudar, porque você vai mudar. Muita coisa vai mudar, porque você vai mudar. Por isso você não pode se ofender, porque esta palavra o Senhor tem dado há muitos anos para esta igreja propriamente. Todas as vezes que temos cursos para as famílias, muita gente fala assim, ai, de novo esse mesmo curso? Como está a sua casa, você que fala de novo? Está tudo bem? Então abençoa as pessoas que não estão bem. Quando surgirem oportunidades para você, aceite. Porque a chance da sua vida para mudar a sua história dentro da sua casa. Mude você primeiro. Esqueça do vocabulário, aquelas expressões que você sempre
insiste. Eu já fiz, eu já confessei, já falei para Deus. Agora é você, amor. É você que tem que fazer. Como você quer que eu mude, se você não muda isso, não muda aquilo, não muda aquele lá? Sempre a gente fala isso. Se não fala, a gente pensa. Então o Senhor está dizendo, você não entendeu nada. Aquilo que você faz de propósito com o Senhor, não fica cobrando do seu cônjuge o nível de entendimento que você tem. Fica na sua. Para de ser pastor da sua esposa. Você é marido dela, um marido espiritual. Sacerdote não é líder para dar dedada na esposa. Esposa, você nasceu com o propósito de ser auxiliadora, e auxiliadora é para corajosa. Para de lutar contra a missão que Deus deu para a sua casa, de viver no Espírito. Seja uma mulher espiritual. Submissão não é escravidão, homens. Submissão é ser auxiliadora idônea. Auxilia com a integridade do Espírito, porque ela é um radar. Coisas sensíveis, que vocês muitas vezes não enxergam, a mulher enxerga. E vocês lutam contra esse ministério feminino dentro da sua casa. Porque ela precisa falar muitas vezes a seu próprio respeito, verdades que você não quer ouvir. E isso não é insujeição, isso não é rebeldia. Isso é viver o ministério feminino dentro do lar pelo qual o Senhor a chamou. Mas mulher, se levante para ser espiritual e não uma mulher turrinha, carnal, porque a sua submissão, a sua missão, a sua idoneidade, a sua sujeição vai cair por terra. Seja espiritual, use as estratégias do Espírito. Não é pela força, não é pela violência, nas palavras, dentro da sua casa como casal, parem de forçar as coisas na força do ódio, como dizem por aí. É na força do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito desde o Antigo Testamento, que representa a lâmpada, luz. Deus disse para Moisés, não deixe apagar essas lâmpadas dentro dessa tenda. É a tenda, a sua casa. O Espírito Santo precisa estar fluindo dentro da sua casa, incessantemente, meu irmão e minha irmã. Desde o início desse culto, nós já vemos isso. O Senhor já estava ministrando, nos preparando para essa palavra, que é sim de admoestação. Mas nós precisamos, às vezes, sair desse transe virtual que vivemos. Saiba que Deus chacoalhou a mim primeiro, meus irmãos. Então aqui, me desculpa, mas eu preciso dizer. Eu preciso ser realista e sair das coisas de anestesiar a nossa carne. Às vezes você precisa, como filho, receber uma ordem mais dura do seu pai e da sua mãe. O Senhor precisa falar verdades, e Ele fala tantas verdades para esses apóstolos.
Jesus veio como amor, mas ele não deixava de falar as verdades, que os apóstolos ficaram confusos. Difícil discurso é esse, Senhor? Realmente, eu estou até suando aqui, porque a minha alma está desesperada, mas o Espírito está dizendo, fale, porque não é a sua palavra, é a minha palavra que precisa ficar marcada nos corações. Não olhe agora como juiz da sua família, mas olhe como alguém que precisa ser julgado nas suas atitudes por Deus. O que você está copiando o modelo de Jesus ou deixou de copiar a luz que se manifesta dia após dia? Casal, pare de tentar mudar o seu cônjuge na força da carne. Pare de se xingar. Eu sei que há carnalidade no meio de vós. Palavras inapropriadas, de um para com o outro. Que tristeza é isso, meus irmãos. Marcando a identidade do cônjuge de forma desastrosa. Competindo quem é o mais crente dentro de casa. A partir do momento que você começa a competir, você é o menos crente da sua casa. Porque você se torna religioso ou religiosa. Quem manda mais? Quem ganha mais? Quem é o mais econômico? Quem é o mais legal perante a sociedade e pelos filhos? Mais inteligente, mais acessível, mais equilibrado? A lista é muito grande. Mas em nome de Jesus essa história vai mudar. Porque a luz quer se manifestar. Ela está se manifestando aqui. Ela está mostrando aqui. Essa é a nossa realidade muitas vezes, mas a realidade da palavra é que tem solução para todos nós, em nome de Jesus. Pais, vocês querem ter o respeito dos seus filhos, quando vocês não se dão respeito. E eu digo pais e mães. Vocês perdem a autoridade de graça. A partir do momento que a gente vive na carne, a gente já está perdendo a autoridade diante dos filhos. Brutalidade para tratar com os meninos e as meninas. Palavras que marcam terrivelmente a identidade deles. Apelidos, deboches. Olha, se você, como pai de adolescente, está tratando o adolescente com deboche, você está perdendo muito, porque é a idade onde mais se requer influência de relacionamento. E Satanás está roubando a sua paternidade e a sua maternidade. O que é deboche? Ela limpa nada, né? Fulana, fala para ela como que você a sua limpeza é maravilhosa dentro de casa. Fala para o seu colega aí como você me ajuda dentro de casa. Nossa, você me ajuda demais. Isso aí é deboche, é ironia. Você gosta de ser tratado assim? Pelo seu cônjuge? Pelos seus professores, seus colegas? Não, então não faça. Você está marcando a sua geração de forma maligna. E depois não pode reclamar dos seus netos. Você não pode reclamar dos seus bisnetos. Você não pode reclamar, porque você que gerou essa semente na sua casa. Mas você se descobriu hoje? Se arrependa. A luz está falando para a gente se arrepender. E não, você não tem nenhum contrato assinado com a mentira, com o pecado. Você tem uma vida aliançada no amor do Pai. É no amor do Pai. Pais e mães,
Sejam disciplinados, vocês, para exigirem disciplina dos seus filhos. Se vocês querem filhos que arrumem os seus quartos, arrumem a sua casa. Mãe e pai, organize seus papéis. Organize o seu quintal. Você guarda um monte de quinquilharia que você pseudamente vai usar, mas só está juntando rato, só está juntando barata. Organiza a sua casa, pai e mãe. Se você quer ver filhos que sejam limpos, quando casarem, se tornarem adultos, vocês são os primeiros a serem limpos. Coisas básicas aqui, mas a gente não dá valor. É nas mínimas coisas que a gente percebe. Você quer ter um filho gastão, desequilibrado? Então, pare de ser desordenado nas suas mordomias, nas suas finanças. Mostre a realidade para os seus filhos, do quanto você precisa trabalhar para gerar um presente para ele, para ela. Que dinheiro não vem de graça, vem com muito suor, muito trabalho. Para de presentear demais. Pensando, dando a imagem para os seus filhos, que seus filhos são milionários. Porque depois que eles se tornarem adultos, a realidade é tão chocante que eles entram em crise e morrem de depressão. Isso é responsabilidade do pai, além de pais, além da vida do espírito. Filhos espirituais vêm de comportamentos de pais que também procedem no espírito. Leia mais a palavra na frente dos seus filhos e não fala assim, vem agora que eu vou ler para você. Tem filho adolescente que você não, você vai fazer na frente. Na hora que você quiser, mas vai fazer em alguns momentos onde ele perceba que você tem uma vida com o Senhor. Olha, gente, me dá um instantinho que eu vou lá no meu quarto, eu preciso ler a palavra. Na semana fala assim, o que Jesus está falando com você esses dias? Para o adolescente. E você vai sentir na resposta dele ou dela, se está vivendo a vida do Espírito. Do contrário, fala assim, filho, você não tem nada para me responder? Então vamos fazer um propósito com Deus? Sabe? Ao invés de você ficar lá, precisa ler, hein? Precisa ler. Né? Ludmila. Precisa ler a palavra. Orar, fazer jejum. Ai, gente, isso é insuportável. Insuportável. Se eu tivesse pai e mãe que fizessem isso comigo, eu estaria bem desviada, viu? Porque não é assim que a gente ganha filho para o Espírito. É sendo você uma fonte de referência, de luz, dentro da sua casa. Pode ser que eles resistam muito. Pode ser que hoje os seus filhos não estejam naquelas maravilhas no espírito, mas não pare de ser referência de luz dentro e fora da sua casa. Uma hora vai cair a ficha do camarada ou da camarada. Uma hora a barriga vai doer de uma forma que o seu dinheiro como pai, mãe, a sua comidinha não vai resolver, suas estratégias não vão resolver, mas vai ter que buscar ao Pai das luzes para ter estratégia e vai voltar correndo para Jesus. Filhos, coisa não pega só para os pais, não, nem para o casal, pega para o filho também. Vocês não querem ouvir sermões dos seus pais? Porque eu não gostava. Vocês gostam de ouvir sermão? Não gosto. Eu odiava. Ainda mais que meu pai era pastor. Mas vocês, muitas vezes, não estou afirmando, estou dizendo que algumas vezes vocês relutam para amadurecer
na idade em que vocês podem amadurecer e entregar certas responsabilidades. Você já aprendeu que na sua idade específica, você pode realizar algumas coisas de responsabilidades espirituais, físicas, de mordomia, e quanto à sua maior responsabilidade, se você ainda não é adulto, de estudar. E eu sei que vocês não gostam de ouvir ladainhas de adultos repetindo. Então, naquilo que você já aprendeu, faça. Faça. Expulsa a preguiça em nome de Jesus. Expulsa esse domínio do celular na sua vida, que não te deixa cumprir as suas responsabilidades. Quando você vai ver, o dia já passou, seus pais estão perto de chegar do trabalho e você não cumpriu aquilo que eles tinham pedido para você fazer. Seja um junior, um adolescente, um jovem, se levante, porque a Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis. Ser alguém irrepreensível não é alguém que não peca. Ser irrepreensível é alguém que se adianta em cumprir aquilo que é responsabilidade, sem ser lembrado. Sem ser lembrado daquele jeito. Poxa vida, ficou o dia inteiro aí, o que você fez? Não é assim que acontece? Eu ouvi isso. E sofri demais. Você, jovem, adolescente e junior, não precisa passar por isso. Você pode ser muito excelente na sua idade. E você vai ver que a maturidade vai chegando e você vai vendo os seus colegas ficando para trás no comportamento. E você fala assim, glória a Deus, porque Deus me deu forças para ser disciplinado, assim como José foi, assim como Daniel foi, Sadraque, Mesaque, Abednego, que eram jovens, tinham 17 anos, Davi, que foi chamado ao ministério ungido rei, ainda adolescente. Vocês têm condição de serem excelentes jovens. Vocês têm condição de sair daquela situação de parasitose. Vocês já ouviram a respeito, lá em biologia, ciências, de protozoários? Protozoários são seres vivos que, em alguns casos, eles se tornam parasitas, sejam em humanos ou em animais. E eu estou vendo uma geração parasitando com excelência e não fluindo com excelência. Uma geração que depende do ocanê dos pais, assim, em excesso. Que projeta os seus sonhos, as suas visões naturais e não espirituais, dependendo do ocanê de mamãe e papai. Meus pais são obrigados a pagarem uma faculdade para mim. São obrigados a pagar tudo, porque eu não pedi para nascer. Realmente, você não pediu, mas Deus quis que você nascesse. Com um propósito. Você tem condições, você tem saúde, você tem a inteligência dos céus para sair desse parasitismo, se é que existe essa palavra, de ficar grudado ao ponto de depender e fazer igual aqueles passarinhos assim. Até treme assim, né? Igual pintinho novo, passarinho novo no ninho. Queridos jovens, em 1 João ainda, não, em João, as cartas de João, eu não lembro qual é o capítulo, mas ele fala assim, jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes. Jovens, Deus
inspirou o apóstolo João para escrever a respeito de vocês. Porque ele disse: vocês são fortes. Se vocês pensavam que vocês são fracotes, vocês não são fracotes. Que vocês, por não terem independência financeira, são os coitadinhos, vocês não são coitadinhos. Vocês nasceram com um propósito do Senhor, uma missão do Senhor Deus. E Ele quer levantar uma geração de adoradores. E a gente só adora quando está no Espírito, quando está vivendo a palavra. A gente vive propósito quando está na luz da palavra e na luz do procedimento de Deus. Então, jovens, vocês são fortes. Adolescentes, vocês são fortes. Aquilo que te derem como responsabilidade, parem de fugir. Porque se alguém te enxergou, é porque você consegue, você é forte. Adolescentes, parem de fugir de compromissos na casa do Senhor. O Senhor está mandando dizer hoje aqui. Você foi chamado várias vezes para ocupar responsabilidades para a sua idade neste lugar, porque você é forte, você consegue, você é inteligente, e pare de fugir. Nós expulsamos esse pensamento de impotência e incapacidade que alguém colocou em você, que não foi Deus. O Deus que te criou, o Deus que te formou, te chamou desde o ventre para você ser realizador das boas ordens do Senhor na sua vida e na vida dos seus. Você foi dotado de dons, de talentos, para não morrer para você ou só para usar lá fora. Não, 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 não. Você vai ter sua profissão, sim, você vai ser um homem e uma mulher laboriosos, cheios de alegria por terem as suas profissões, mas vocês também têm que ser servos e servas fiéis. Recebe mesada? Tire o dízimo da sua mesada. Que negócio é esse? Meu pai dá, minha mãe dá por mim. Não, você recebe dinheiro toda semana, pelo menos para comer um lanche. Eu duvido que você receba pouco. Pouco recebia meus filhos, que até trabalhar ganhava 3 mil por mês. Por mês. Não tinha celular, não. E sobreviveu. Não está com esquizofrenia. Não está com depressão. Estão tudo forte aí, Viu? Não se compare com o mundo. Você não é do mundo. Você é de Deus. Paremos de pensar só em nós, meus irmãos. Paremos de pensar só em nós como aqueles que estão por cima da cocada branca. Não, tem muita coisa para corrigir. Tem sim. Deus falou para você o que é para corrigir, como falou para mim o que eu tenho que corrigir. Inclusive, sexta-feira a gente passou por uma situação em casa, e eu tinha acabado de preparar a palavra, aí eu desci e houve uma comunicação lá. Aí eu cheguei e falei assim para o meu marido: não fala mais nada, não. Eu não quero pecar. Porque domingo eu vou pregar. Eu não quero passar do meu limite. Você está me entendendo? Que eu estou pertinho de passar do meu limite, de falar uns negócios aqui que eu vou me arrepender. Daí ele parou imediatamente, me respeitou. E eu falei: obrigada, Senhor, porque o Senhor está me dando tanta fuga aqui para eu... Só que ele falou assim: Débora, você não pode viver só porque você vai pregar no domingo desse jeito. É todo dia sim, querida. Todo dia, preciosa. Controla a boquinha. Esses dias eu até falei assim: acho que eu preciso ler aquele livro de novo, Eu e Minha Boca Grande. Né? Tem um livro bom aí para nós, da Joyce.
Que tal, hein? Nós que, falando eu, né, que temos um problema com os lábios, reflitamos a esse respeito. E o Senhor falou para você, não é mesmo? Fique em pé agora. Vamos orar. A conclusão é: teme a Deus, como foi dito aqui nesse altar. Tema ao Senhor. Você não pode temer o seu marido, você não pode temer a sua esposa, seus pais, seus filhos. Você tem que temer a Deus. E temer é ter um respeito por todo o processo de resgate e salvação que Ele fez por nós. Por toda a miserabilidade que nós víamos como pessoas, e Ele me resgatou, Ele te resgatou. E dizer: Senhor, eu ainda não mereço nada, mas o Senhor me amou. E eu tenho temor agora, o que eu puder fazer, eu vou fazer para te agradar. Isso é temor. O que eu puder mudar, eu quero mudar. E eu sei que eu vou mudar tudo na glória. Mas enquanto eu estiver nesse lugar, eu quero viver na luz de Jesus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Vamos falar todo mundo junto? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos orar.